Senhor esteja abençoando a casa do nosso irmão Cláudio, que tão gentilmente nos cedeu a sua porta para a gente sair de casa nessa noite e ficar em praça pública pregando o Evangelho. Eu quero ler 8 versículos da palavra de Deus no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 1. Gostaria de meditar nessa palavra e espero que Deus esteja falando conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por eles no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em roda dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar nessa noite como preparar o caminho para a presença de Deus. Talvez você esteja se perguntando: eu já tentei de tudo para ser feliz e não consegui, porque você ainda não preparou o seu caminho para Deus. Domingo nós saímos dessa avenida pregando o Evangelho, e a nossa pregação ela estava baseada na pergunta: o que precisamos para ser salvos? E a maioria das pessoas responderam que para ser salvo elas precisavam ir para Deus. Outras disseram que para ser salvo tinha que ir para a igreja. Outras disseram que para ser salvo precisava fazer a vontade de Deus. Mas por incrível que pareça, nenhuma das pessoas respondeu que para ser salvo precisava de perdão para os seus pecados. E se você, minha querida, se você, meu querido, que está me ouvindo nessa noite, pergunta o que você precisa fazer para ser salvo, a resposta está dada nessa noite. Você precisa de perdão para os seus pecados. Foi isso que João Batista está nos falando através do Evangelho de Marcos. Ele aparece na Judeia, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Eu quero lhe falar um pouco sobre o quanto o pecado pode ser ofensivo para mim e o quanto o pecado pode ser ofensivo para você. A Bíblia diz que no começo Deus cria o homem e cria a mulher e põe no jardim do Éden, e aqueles homens estão em comunhão com Deus, gozando da presença de Deus, desfrutando do favor de Deus. E Deus então diz que eles deveriam e poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estariam pecando contra Deus e estariam sendo expulsos do paraíso. E a Bíblia diz que justamente a serpente, o diabo, engana o homem criado à imagem conforme a semelhança de Deus e peca contra Deus, e Deus expulsa eles do paraíso. E após expulsar esse homem do paraíso juntamente com sua esposa chamada Eva, o pecado começa a atingir a raça humana.
E a primeira coisa que acontece com o homem após o pecado é que a Bíblia diz que um irmão mata o outro irmão. Você deve conhecer essa história. A Bíblia diz que por causa da inveja, Caim mata Abel. E o pecado, após entrar no mundo, trouxe todo tipo de destruição para a vida do homem. Aliás, diga-se de passagem, o homem ficou tão corrupto, o homem ficou tão corrompido, que o próprio Deus resolveu destruir a humanidade. O homem só pensava em beber, o homem só pensava em fumar, o homem só pensava em festa, o homem só pensava em diversão, o homem só pensava em cigarro. Ele não tinha mais tempo para Deus, ele não tinha tempo mais para ouvir a voz de Deus. E Deus então resolve destruir o homem por causa do pecado. E a Bíblia diz que Deus chama um homem que era temente, justo, chamado Noé. E Deus então manda esse homem construir uma arca e entrar dentro dessa arca, para que tanto esse homem quanto a sua família fosse salva. E a Bíblia diz que por causa da corrupção geral do homem, porque o homem estava totalmente corrompido, porque o homem estava totalmente depravado, Deus então resolve destruir a humanidade. E eu não sei se você se lembra, mas em 2009, na cidade de Patos, deu uma chuva tão grande que destruiu barragens, levou móveis das casas das pessoas, levou animais dos seus sítios. A chuva foi tão grande que saiu arrastando tudo que a água pôde encontrar pela frente. E eu me lembro dessa chuva. E isso aconteceu na época de Noé. Deus destrói o homem por causa da corrupção. Mas a Bíblia diz que um homem, junto com sua família, foi salva, porque não andava segundo esse mundo, não se inclinava para as coisas da carne, não fazia a vontade da carne, não fazia a vontade dos pensamentos, não se entregava aos prazeres, não se deleitava na bebida, na festa, no São João. Não, a vida desse homem, a vida dessa mulher era uma vida de serventia a Deus. Eu quero perguntar a você: a quem você serve? O que lhe dá mais prazer nessa vida? Aonde está seu coração? O que é que chama mais a sua atenção? Ao que você é mais apegado nesse mundo, nessa terra? Aos prazeres seculares do dia a dia? Ou à pessoa de Deus que lhe criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança? O pecado é destrutivo, meu querido. O pecado é destrutivo, minha querida. E Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer a você: que o pecado pode acabar com a sua vida. O pecado pode acabar com a sua família. O pecado pode acabar com todos os seus projetos de vida. E João Batista então vem pregando o evangelho de arrependimento. Ele vem dizendo: se arrependam, sejam batizados, confessem os seus pecados, abandonem esse mundo, sirvam a Deus de todo o seu coração. A primeira coisa que nós precisamos é aprender, preparar um caminho de confissão para Deus. Nós precisamos preparar para Deus um caminho para dizer ao Senhor: Deus, eu preciso da tua graça. Deus, eu preciso do teu perdão. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Deus, eu preciso da tua bondade. Deus, eu preciso do teu amor. Deus, eu preciso da tua palavra. Deus, eu preciso do teu Espírito Santo. Nós precisamos preparar um caminho para Deus. E João, no Evangelho de Marcos, estava pregando e dizendo que as pessoas se arrependessem, que fossem batizadas, para que tivessem os seus pecados cancelados. E às vezes, quando vai chover na cidade de Patos ou em qualquer outro lugar, que você levantar os seus olhos aos céus e você enxergar um arco-íris no céu, lembre-se que esse arco-íris foi uma aliança que Deus fez com Noé, para não destruir mais a terra com água,
não significa que ele não vá destruir com fogo, mas ele não vai destruir mais a terra com água. O pecado pode ser muito ofensivo para você. O pecado é muito ofensivo para a humanidade, porque depois que o pecado entrou na vida do homem, e depois que o pecado entrou na vida da mulher, sua vida está indo de ladeira abaixo. A minha vida, a humanidade, a sociedade está cada vez pior. O homem tem se tornado egoísta, avarento, presunçoso, soberbo, arrogante, intratante, desobediente a pai, desobediente à mãe, infiel, incontinente, cruel, desafeiçoado. A humanidade, por mais que tenha tecnologia, mas cada dia mais está piorando, por causa da agressividade do pecado, que tem destruído o homem, criado à imagem de Deus, e que tem destruído a mulher, criado à imagem de Deus. Segunda coisa que nós precisamos aprender, para que nós possamos preparar um caminho para Deus, é endireitar as nossas veredas. Capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Preparar um caminho para Deus não depende do pastor. Preparar um caminho para Deus não depende da igreja que você frequenta. Preparar um caminho para Deus só depende de você. É você quem tem que preparar o seu caminho para Deus, porque Jesus foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. E se você quiser ter um encontro com Deus, se você quiser saber quem é Deus, se você quiser conhecer a Deus, você precisa preparar um caminho. Como é, pastor, que eu preparo um caminho para Deus? Abandone todas as coisas que desagradam a Deus e comece a colocar na sua vida as coisas que agradam a Deus. Se o louvor a Deus agrada a Deus, comece a preparar o caminho para Deus através do louvor. Se ler a Bíblia agrada a Deus, então comece a preparar o caminho para Deus lendo a Bíblia. Se ir à igreja agrada a Deus, então comece a ir à igreja para preparar o caminho para Deus. João vem dizendo que nós precisamos preparar um caminho e também endireitar as nossas veredas. Quem é do sítio sabe o que é vereda. Vereda é um caminhozinho estreito que a gente vai andando por ele, e às vezes o caminho está tortuoso, às vezes o caminho não está agradando a Deus, às vezes o que você está fazendo também não está agradando a Deus, às vezes o que você está pensando não está agradando a Deus, o caminho que você está andando não está agradando a Deus, a vida que você está vivendo não está agradando a Deus, e Deus está mandando endireitar as veredas do Senhor, para que possamos estar juntos dele. Terceira e última coisa, para que nós possamos encontrar o caminho para Deus, nós precisamos preparar o caminho, endireitar as veredas, porque quando fizermos isso, Deus irá nos encher com o seu Espírito Santo. Versículo 7: e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos seus pés. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas quando ele vier, batizará vocês com o Espírito Santo. Escute uma coisa: nós estamos aqui pregando o Evangelho, mas daqui a pouco nós passaremos. Não sabemos nem se vamos chegar em casa vivo.
Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está vivo para todo sempre, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que tem condições de dar a você o que o mundo nunca lhe deu, o que a bebida nunca lhe deu, o que os prazeres nunca lhe deram, que é a paz de espírito. Ele pode encher você com o Espírito Santo, e quando Ele encher você com o Espírito Santo, você vai provar uma coisa chamada paz, você vai provar uma coisa chamada alegria, você vai provar uma coisa chamada bondade, você vai provar uma coisa chamada fidelidade, você vai provar uma coisa chamada benignidade, você vai provar uma coisa chamada mansidão, você vai provar uma coisa chamada domínio próprio, porque somente quando Jesus enche você com o Espírito Santo é que você é transformado numa nova criatura. E Nicodemos perguntou a Jesus: eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse: não, você precisa nascer da água, você precisa ser batizado, confessando os seus pecados e nascer do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! O que o mundo nunca lhe deu, o que a festa nunca lhe ofereceu, o que os prazeres nunca conseguiram colocar dentro de você, somente o Espírito Santo de Deus pode dar a você. Pastor, eu não sei qual o caminho seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, vem a Deus, se não for por mim. Que Deus abençoe nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho da direita, que tão atenciosamente nos ouviu na sua calçada. Deus abençoe nossos irmãos da frente, Deus abençoe nossos irmãos que estão nas suas casas, ouvindo a palavra de Deus. Domingo, 18h30, nós estamos convidando você para um culto do Dia das Mães, aonde nós estaremos ensinando pela palavra de Deus como ser uma mãe que deixa um legado para o filho. Então, domingo 18h30, de frente a Brasil Gás, nós estamos convidando você para um culto. Que Deus abençoe a vida de todos. Nosso irmão Messias vai cantar e nós vamos encerrar logo após o louvor do irmão Messias. Deus, mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Eu estou expandido, alcanço os lugares impossíveis, me torne um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão
Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis e me torno mais cedo. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, somando não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá sua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva Glória a Deus, aleluia. Antes de encerrar aqui, quero mandar um abraço para o pessoal do Facebook, Will Delbrando, está acompanhando, nosso colega de profissão, né, Franciernes, Maria da Guia, a mãe de Eric, né, está lá no Jotobá, Franciernes, a Levita, glória a Deus, e Ismaiane, também isso, colega de trabalho, está acompanhando também, meu irmão. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Bem, glória a Deus, louvamos a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade de nessa noite ter feito esse trabalho. Agradecer ao irmão Cláudio. Cláudio, Deus continue lhe abençoando. A Bíblia diz que quando você dá um copo com água a um pregador, já recebe o galardão. E você permitiu a gente botar as cadeiras na sua porta, ligar o som aqui. Com certeza Deus estará lhe abençoando muito mais. Obrigado ao meu irmão Messias. Veio lá de onde? Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade lá? Nome lá, como é? Como é o nome lá da cidade? Como é o nome lá do bairro? Sim. Veio da cidade da Espanha, Jardim da Espanha, e está aqui conosco, louvando a Deus. Messias, eu fiquei muito feliz. E assim, você louvou com tanta vontade, que Deus leve em consideração. Deus não leva em consideração palavras, Deus só leva em consideração atitude. Deus continue lhe abençoando, irmão. Continue louvando assim com vontade de louvar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui pregando a Tua palavra, que é um privilégio, Senhor. E que cada vez está ficando mais raro, mais difícil nós termos pessoas que desejem fazer a obra missionária. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor sempre nos dê saúde para trabalhar e fazer a Tua obra. Abençoe o irmão Cláudio, abençoe a família de Adriano, a família de Messias, abençoe a minha família, abençoe a família de cada pessoa desse bairro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus.